Fiz a minha graduação na ISEF, lá na UFPEL, e aí, depois da graduação, eu vim para Porto Alegre, e vim fazer uma especialização em Ciências do Esporte na ISEF, aqui na URGS. Me inscrevi, tá? Fui selecionado, e aí fui morar na Casa Estudante, na CEL, ali na João Pessoa. E teve toda essa experiência, eu era jovem e tal, né, e tinha muito mais disposição, então era muita festa também, jogar futebol, lazer, almoçava, fazia as refeições na Casa Estudante, então tinha toda aquela convivência com os outros estudantes da universidade. Então foi muito rico nesse sentido, né, porque tu tem que se adaptar a conviver num espaço reduzido, mas ao mesmo tempo que te possibilita, né, todas essas relações sociais, né, e esse contato direto com a universidade, né, e a URGS, uma universidade do tamanho que é, né, e sempre foi uma universidade super importante. Eu acompanhava muito as programações culturais, por exemplo, na Sala Redenção, os ciclos de cinema, lembro que a gente viu um dos Fassbinder, eu e os amigos, as bichas e tal. Mas aí também eu era um sujeito político, eu já estava na rua, militando, indo para a rua, me preocupado com as questões que eu entendo são importantes, né? E era um outro cenário político em Porto Alegre, no Brasil, né? Era uma outra conjuntura onde os movimentos sociais e tal, né, os movimentos que a gente chama identitários hoje, estavam se reorganizando, né, após a ditadura militar, e não havia movimento LGBT ainda. Então, a Casa Estudante, para mim, também foi um espaço importante de conhecer e conviver com essas pessoas. E foi ali que eu conheci algumas pessoas, como o Vladimir Lorenzi. E o Glad era um cara que já tinha conhecido outros militantes do Brasil LGBT, já tinha participado de encontros no Recife, encontros nacionais. E aí a gente conversou e ele contou essa experiência que ele tinha tido com as outras bichas do Brasil e tal, com o movimento, e daí a gente resolveu, olha, podemos então pensar em discutir, em formar um grupo aqui em Porto Alegre. E como nós conhecíamos uma galera ali na Casa Estudante, já começamos a socializar ideias, já as pessoas começaram a opinar, achar importante e tal, porque, né, não era uma experiência nova no Rio Grande do Sul, né. E aí começamos a se articular, e a partir daí surgiu o Nuances, então. Institucionalmente, depois que nós tínhamos formado a entidade, nós fizemos várias parcerias com a universidade, e continuamos fazendo até hoje. E também, eu acho que nós acabamos, enquanto movimento político, interferindo no próprio processo acadêmico da universidade. Porque se a gente pensar as universidades, a ciência, em relação às homossexualidades, vamos colocar no plural, LGBTIs e tal, todo o que está colocado hoje, né? Se tu pensar 30, 40, 50 anos atrás, ela estava ainda sendo estudada pela psiquiatria, pela psicologia, pela medicina, ainda naquela lógica da doença, do desvio, né? O CID saiu em 90, né? E eu acho que o movimento e nós conseguimos fazer com que essa perspectiva fosse perdendo espaço e os próprios cursos fossem revendo, né? E reelaborando a sua ação frente a essas questões. Então, nós recebíamos muitos estudantes de universidades, nós fazíamos muita palestra também. Houve um empoderamento e um reconhecimento muito grande. Mas, como é uma questão ainda tabu, porque tem uma questão que está centrada na questão da sexualidade, ou seja, uma visão limitada da sociedade que vê os e as LGBT a partir do desejo, do tesão e da sexualidade e tal, não com uma complexidade maior, ele é um tema que está colocado hoje de forma extremamente negativa para nós nesse sentido. O que é positivo é que as novas gerações que não tiveram, por exemplo, a perspectiva que a minha geração teve como referência, que era do desvio da doença, da patologia, as novas gerações estão se empoderando e se empoderaram a partir de uma outra perspectiva política. Para mim, e eu acho que para muita gente, a universidade teve essa digamos, essa possibilidade da gente estar num outro espaço e estar analisando as coisas, relativizando a sociedade, a vida, as coisas, porque também tem toda uma produção acadêmica de conhecimento. E tu convive com várias áreas, né? E tu, mesmo que não seja diretamente, tu tenha essa possibilidade, né? E é um espaço de difusão de cultura, de difusão de política, difusão é um espaço de conflitos muito importante. Quando eu falo conflitos, é um conflito interessante, que há essa possibilidade, né, onde as disputas ideológicas que estão na sociedade, que se reproduzem no espaço da universidade, elas se dão, né, o tempo todo, né? É uma disputa que está colocada. Então, para mim, isso foi um grande ganho, assim, nesse sentido, né? Ela me possibilitou ao reinterpretar a minha própria vida, a minha própria existência, e entender um pouco mais, assim, melhor, né?
claro, com as minhas limitações, dentro das minhas possibilidades, que sociedade, que mundo a gente vive, né? O meu nome é Célio Golim e a minha maior saudade da URGS é a convivência com os amigos e com as amigas que eu fiz na casa estudante.